Você já ouviu falar de unidades processantes? Você sabe como elas estão mudando o cenário do processo administrativo disciplinar? Qual é a diferença entre essas unidades processantes e as comissões processantes? Tem alguma diferença? E o mais importante, será que essas unidades processantes protegem realmente os direitos daquele que está sendo processado? Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, eu sou um advogado especialista em direito administrativo disciplinar. Eu tenho 32 anos de bagagem e essa mudança toda aí eu acompanhei desde o início. Então fica comigo aqui hoje que eu vou esclarecer essas e outras questões muito importantes para você que é servidor público saber se situar, diante de um processo disciplinar. Então, nós vamos falar sobre uma mudança que vem transformando o cenário do processo administrativo disciplinar nos últimos anos. As unidades processantes. Mas será que você sabe como é que elas estão funcionando? É muito importante saber se elas realmente fazem alguma diferença daquelas tradicionais comissões processantes. Eu vou te dar a minha opinião. Podemos dizer que sim e, ao mesmo tempo, podemos dizer que não. Depende de cada situação. Por quê? Eu vou explicar. Se os integrantes utilizarem aquele velho jeitinho brasileiro, eu posso dizer então que não há diferença nenhuma. Mas se eu consultar minha consciência, como advogado especialista, eu posso dizer que sim, sou forçado a dizer que houve uma grande mudança. É que tudo demora para ser implementado. Então vamos lá. Deixa eu te contar como as coisas evoluíram. O processo disciplinar levava anos e anos aí para processar alguém, trazendo inclusive problemas psicológicos, porque aquele que está sendo processado, ele quer ver logo deslindado a questão dele, Pois é, aqui em São Paulo foi dado um passo muito grande, criou as unidades processantes permanentes. Na época parecia só mesmo um nome mais complicado, mas hoje, em 2024, nós já podemos ver os resultados dessa prática. Antes, em muitos órgãos, quando acontecia alguma irregularidade, formava-se então o quê? Uma comissão processante. E não é que não exista ainda hoje, existe, eu vou te contar algumas coisas aqui. Fica aqui comigo. Era uma coisa desagradável, por quê? Se pegava um servidor aqui, um outro servidor ali, formavam uma comissão, que não era comissão processante permanente, sim uma comissão formada na hora, para tratar daquele assunto. E o pior, eram pessoas leigas, e eram pessoas leigas que não têm conhecimento em direito. E aqui deixa eu te contar algo sério que eu tenho visto, inclusive recentemente, em várias ocasiões, as comissões processantes formadas por integrantes sem formação jurídica, elas trazem enormes prejuízos para o acusado e para a administração, porque o advogado, quando sabe que a comissão não tem formação jurídica, ele tem que se empenhar em fazer com que eles entendam uma série de direitos que eles não entendem, e quando eles atropelam, causam nulidade, Então, isso acaba levando ao quê? À judicialização. Por quê? Fere-se os direitos fundamentais do acusado, do cidadão acusado, do funcionário público. E eu não estou falando de pequenos erros, não são pequenos. Essas comissões, às vezes, cometem, digamos assim, verdadeiras aberrações jurídicas que são inacreditáveis. Imagine só, já vi casos, eu passei por um desses, em que a comissão relatou o processo, Como ela relatou pedindo absolvição, ela não intimou o prazo para o advogado apresentar alegações finais. Ou seja, a comissão processante, ela não decide, ela opina. Então, se ela opinou pelo arquivamento, ela vai ter que fazer isso aí depois da defesa, porque não há garantia de que a pessoa vai ser absolvida simplesmente com o relatório final. Então, quer dizer, a pessoa ficou indefesa, e de fato aconteceu. Por quê? Ao subir o processo, a autoridade que iria aplicar a pena falou: puxa vida,
Não tem alegações finais, devolve. Obviamente que quando não me intimaram, eu fiquei no meu direito de silêncio, né? Porque se fosse dada uma decisão contrária, naturalmente aquilo tudo seria nulo, né? Então, veja que aberração, como pode o processo ser relatado sem que a defesa se manifeste, né? Então, é um verdadeiro absurdo e um desrespeito total ao direito constitucional da ampla defesa e do devido processo legal. O que coloca o quê? Coloca o Estado no banco dos réus. Qualquer decisão no sentido condenatório vai levar o Estado para a justiça, né? É como se um juiz, né, desse uma sentença sem ouvir o advogado, sem que o advogado se manifestasse. Ou seja, esse tipo de erro grosseiro não prejudica somente o acusado, mas também compromete todo o processo legal. É um problema sério que precisava ser resolvido. Então, agora com as unidades processantes, o funcionamento, temos, digamos assim, equipes fixas e a unidade, ela tem que ser especializada, estar pronta para agir. Então, essas unidades conhecem o direito, ou devem conhecer, né? Se põe pessoas lá especializadas. Tem algumas coisas, né, que são exceções, a gente vê também. Essas pessoas devem saber a importância de cada etapa do processo e conhecer o processo, né? O rito processual, né? Além do direito material. Mas qual é realmente a diferença entre essas unidades e as comissões processantes? Não as permanentes, as comissões processantes. Primeiro, a permanência dessa unidade, ela está sempre permanente. As unidades são órgãos fixos, não são moldadas para cada momento, para cada caso. Já existem, elas pré-existem, né? Segundo, a especialização. Os membros das unidades processantes são treinados especificamente para isso. Então você imagina que existem casos e casos onde precisa ter um conhecimento. Você pega a Fazenda do Estado, por exemplo, as transgressões cometidas dizem respeito àquele assunto. Precisa de gente especializada naquele assunto. E terceiro, a padronização. Como uma unidade permanente, os procedimentos se tornam mais uniformes, né? Não é aquele improviso que a gente vê por aí. Tem muita coisa errada nas comissões de leigos. Bom, vamos em frente. O quarto motivo pela qual funciona mais satisfatoriamente, talvez e o mais importante, é a redução de erros jurídicos graves. Mas será que isso se provou realmente bom durante esse tempo? Vamos analisar juntos. Depois desses anos, nós podemos ver algumas vantagens claras. Rapidez. Processos que antes demoravam anos, agora estão sendo resolvidos em meses. Profissionalismo. As equipes dessas unidades ganharam muita experiência desde 2021. Elas estão evoluindo, né? Padronização. Temos visto mais coerência nas decisões ao longo do tempo. E o mais importante, redução, né, como falamos, dos erros, que levavam, como já dissemos, à judicialização. Mas, como tudo na vida tem o outro lado, né, surgiram desafios, então. Adaptação de alguns órgãos que ainda estão se ajustando, né, a esse novo modelo. Custos versus benefícios. O investimento inicial foi alto, porque você tem que ter pessoas qualificadas, né? O equilíbrio é importante, como manter a eficiência sem perder a sensibilidade para cada caso. Os casos não podem ser automatizados, tem que se tomar muito cuidado com isso também. Bom, agora vamos falar de algo que muitos não percebem, o impacto psicológico. Servidores acusados de irregularidades muitas vezes enfrentavam um processo com situação indesejadíssima, né? Para ele e para quem constitui a comissão. Imagine você ser julgado por colegas que não entendem, que você já sabe que ele não entende nada de direito, né? E pode ter até alguma bronca sua assim que não chegue a constituir uma suspeição, que será o alvo do nosso outro vídeo, né? Então, e aí? Qual é a tua segurança com isso, né? Com as unidades processantes, pelo menos há a garantia
de um processo mais justo e transparente. Isso reduz o quê? O estresse, a ansiedade dos envolvidos, algo que não podemos subestimar, com certeza. Outro ponto importante é a questão da imparcialidade. As comissões formadas por leigos e por colegas próximos podiam ser influenciadas, né, por relacionamento pessoal. Então, é um ponto negativíssimo. As unidades, por serem mais distantes, elas não estão lá na sua repartição, né, onde você está, e são formadas por profissionais que tendem a ser mais imparciais, porque fazem parte de uma unidade fixa, né? Isso tudo leva a uma eficiência maior. Então, isso é fundamental para garantir a justiça no processo. Agora, em 2024, eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse um servidor público acusado de alguma irregularidade, hoje você preferiria ser julgado com uma comissão formada às pressas, sem conhecimento jurídico, ou por uma unidade especializada? O que você acha? Pense nisso, porque essa mudança já está igualmente funcionando em vários estados aí. Muitos estados já aderiram. E não é só no Brasil. Países como Portugal, Espanha, dentre outros, têm modelos similares. Isso mostra que nós estamos alinhados com as melhores práticas internacionais. E você sabe o que eu penso depois desse tempo, como alguém que acompanhou de perto essa transição? Eu acredito que essas unidades processantes trouxeram sim avanços significativos. Elas estão ajudando a proteger tanto os direitos dos acusados quanto os interesses da administração pública. Mas ainda tem muita coisa para ser melhorada. Nós precisamos investir mais na capacitação contínua dessas equipes, dessas unidades processantes. O direito muda, as interpretações evoluem e essas unidades precisam estar em constante atualização. Também é crucial manter um canal aberto com a comunicação e com a comunidade jurídica. Advogados, juízes, acadêmicos, cursos de reciclagem podem contribuir muito para o aperfeiçoamento desse sistema. E você, o que você acha? Já teve contato com alguma unidade processante? Conhece alguém que seja presidente de uma unidade dessa? Como foi a sua experiência, se você teve contato? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. São vídeos assim que você assiste aqui nesse canal. No próximo vídeo nós vamos abordar um tema crucial, a suspeição. Suspeição ou da unidade processante ou das comissões processantes e comissões processantes permanentes que ainda existem. É um assunto que gera muita dúvida e pode fazer toda a diferença num processo administrativo disciplinar. O advogado que sabe se movimentar dentro de um processo, ele percebe uma suspeição e gera uma nulidade. Se você é um servidor público ou se interessa por esse assunto, não esquece de se inscrever aqui no canal. E ativa o sininho, porque você vai receber notificação quando novos vídeos saírem. Aliás, nós postamos vídeos semanais, tá? Vídeos como esses daqui. Assim, você fica sempre por dentro de todas as novidades que continuam afetando a sua carreira. Lembre-se sempre, conhecimento é poder, especialmente quando se trata dos seus direitos. Um grande abraço e muita força, muita energia e até o nosso próximo encontro aqui.